Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sua casa, sua família, que o shalom de Deus, que envolve bênçãos, que envolve prosperidade, que envolve saúde, que envolve bons relacionamentos, ele esteja na sua vida, na sua família, no seu ambiente de trabalho, que toda a sua vida seja abraçada pela bondade, misericórdia, graça de Deus, porque sem isso a gente não consegue viver. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e pela graça deles, por meio da fé, é que nós somos salvos em Cristo Jesus ou por Cristo Jesus. Então nós vamos falar com Deus agora e pedir para Ele nos abençoar nessa ministração, para que o Espírito Santo ministre no meu e no seu coração durante essa pregação. Pai amado, Deus bendito, nós pedimos agora que o Teu Espírito, o Espírito Santo, ó Deus, venha sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, ó Deus, e venha no nosso espírito, ó Deus, testificando que nós somos Teus filhos, que nós somos Tuas filhas, ó Deus, nós somos Teu povo, e que essa bênção que o Senhor tem para aqueles que Te amam, ó Deus, ela seja derramada sobre nós durante essa ministração na Tua palavra, durante esse derramamento do Teu Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Primeira carta de João, no capítulo 5, os versos 4 e 5. Essa é uma palavra, uma declaração tremenda, muito importante, que a gente entenda, que a gente absorva, que a gente viva. Diz assim o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, versos 4 e 5. Ele diz o seguinte: o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quem é que vence o mundo? Continua João dizendo: somente aquele, somente aquela que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor e essa palavra abençoada de Deus. Gente, há três palavras que se destacam nas Escrituras Sagradas, no que diz respeito a vencermos na vida e na morte: fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 13, diz que essas três coisas têm que permanecer vivas em nós, porque elas têm o poder de mudar uma pessoa. E uma pessoa mudada, uma pessoa transformada, tem todo um cenário de vida igualmente transformado, igualmente mudado. Fé, esperança e amor têm o poder de restaurar relacionamentos quebrados, têm o poder de restabelecer um negócio que está indo de mal a pior, e principalmente tem o poder de transformar medo em ousadia, fraqueza em força, tristeza em alegria, derrota em vitória, desespero em esperança, em confiança, depressão em ânimo, em entusiasmo pela vida. Essas três virtudes, conhecidas na teologia como virtudes teologais, porque são dons de Deus, elas têm o poder de refrear as obras infrutuosas das trevas que têm se espalhado pelo mundo com uma velocidade avassaladora e que se comportam feito água morro abaixo. Isso é, ninguém segura e por onde passa destrói tudo. Essas virtudes, elas têm o poder de trazer um avivamento para o nosso país como nós nunca experimentamos antes. Elas têm o poder de mudar nossas perspectivas, porque elas nos inspiram a profetizar sobre nós mesmos, assim como nos diz Joel no capítulo 3, verso 10. Lá o profeta Joel diz assim: digo fraco, eu sou forte. E nessa mesma linha está implícito uma porção desses
dessas coisas que se digladiam, não é? Diga o fraco, eu sou forte. Diga o pequeno, eu sou grande. Diga o cansado, eu ainda tenho forças. Diga o pobre, eu sou rico. Diga o necessitado, eu tenho tudo o que preciso. Diga o preso, eu sou livre. Diga o covarde, eu sou corajoso. Diga o aflito, eu tenho paz na minha alma. A fé, a esperança e o amor nos desafiam a assumir a posição de filhos de Deus e fazer o que Deus faz. O que Deus faz? Paulo nos explica o que Deus faz em Romanos 4,17. Ele diz lá que Deus traz à existência aquilo que não existe. E é claro que o profeta, e nem eu aqui, estamos falando de repetir um mantra para nos convencer de alguma coisa. A gente tem que expressar aquilo que profetizamos. A gente tem que deixar transparecer que aquilo que estamos profetizando sobre nós ou sobre alguém é realmente aquilo que a gente crê. A gente, por exemplo, tem que cumprimentar as pessoas como quem realmente tem Deus na vida e não como se Deus não fizesse a mínima diferença. Nós precisamos andar, nós que temos Jesus na vida, precisamos andar eretos como quem realmente tem Jesus na vida, ao invés de andarmos cabisbaixos, em atitude de derrota, como se ainda fôssemos reféns do diabo. Não somos mais. Tenha sempre um sorriso no seu rosto, nos seus lábios, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz Neemias 8:10. E porque também um coração alegre aformoseia o rosto, diz Provérbios 15:13. Agora, como não dá para a gente falar das 3 virtudes numa única pregação, vamos por partes. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito recorrente nas minhas mensagens, que é a fé. Por quê? Eu vou começar pela fé, porque é da ordem que ela se encontra no texto de Paulo, e também porque é sobre a fé que fala o texto que nós lemos hoje. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. E eu faço questão de frisar isso, porque não é qualquer tipo de fé que vence o mundo. Tem que ser a fé em Jesus Cristo, porque essa fé, ela é uma celebração, é uma festa, é uma comemoração da vitória antecipadamente. Fé assim, quem tem fé em Jesus Cristo comemora a vitória nas lutas muito antes dessa vitória se concretizar, já vai celebrando. Essa fé produz alegria e não o contrário. Tem gente que pensa que a alegria vai gerar fé na sua vida. Isso é, aquelas experiências, quando eu venço uma luta, quando eu consigo o que eu quero, eu me alegro, e aí eu fico cheio de fé. Não é assim que funciona, é exatamente o contrário. Fé em Jesus Cristo é que me mantém alegre, animado, esperançoso em qualquer situação. Fé gera confiança em Deus, porque é confiança em Deus. Fé gera equilíbrio emocional. Fé produz uma vida abençoada. A fé em Jesus Cristo nos dá condições de vencermos as emoções, aqueles hábitos, aqueles vícios destrutivos que nos escravizam. Não são só as drogas que escravizam o ser humano. Tem gente que é emocionalmente viciada, por exemplo, na amargura, na raiva, no ressentimento, naquele sentimento de rejeição, como se o universo todo conspirasse só contra si. Então, a fé, ela nos liberta disso, desses sentimentos que matam a gente a conta-gotas e matam os nossos relacionamentos.
Porque uma pessoa que só tem sentimento de amargura, de ressentimento, descontentamento, essa pessoa é o espalha-roda. Ninguém quer ficar perto disso. Ninguém quer ficar perto de gente assim. Então, a palavra de Deus, ela nos desafia a deixar essas coisas para lá e a nos concentrarmos naquilo que vai ser bênção em nossas vidas. Por isso que o profeta Jeremias, lá em Lamentações 3:21, diz: eu preciso, eu quero, eu necessito trazer à memória, pensar naquilo que me dá esperança. E o apóstolo Paulo também dá essa dica em Filipenses 3:13 e 14, que vocês conhecem muito bem: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, a fé em Jesus Cristo é algo fascinante, gente. Não dá, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz lá que não dá para agradar a Deus sem fé. Tudo o que a Bíblia diz que Deus nos oferece e nos concede é por meio de fé, ou é através da fé. Alguém já até disse que a fé é a moeda do céu. Portanto, ir a Deus sem fé, viver sem fé em Deus, é a mesma coisa que ir ao shopping sem dinheiro. Você não leva nada, você não compra nada, você fica babando o tempo inteiro e não compra nada, não leva nada. O justo viverá pela fé, diz Abacuque 2:4. Afirmação essa que tanto Paulo em Romanos 1:17, quanto o escritor aos Hebreus no capítulo 10, verso 38, eles endossam, eles reforçam, eles repetem a fala de Abacuque, a revelação que Abacuque teve, porque eles concordam com isso. E lá eles estão dizendo que fé não é acreditar no que Deus pode vir a fazer, mas crer que a vida só pode ser movida pela fé. A fé é o combustível da vida do justo. Sem fé a vida não anda, assim como um carro não anda sem combustível. A fé começa antes que você saiba como as coisas vão acabar. É como eu disse no início, fé é a antevisão da vitória, é a antecipação da vitória, é a confiança de que o fim já está escrito, já está certo pela providência divina. E quando a gente acredita que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, que Deus está governando o universo, as nossas vidas, não é? Quando a gente começa a pensar nessa maneira, ou dessa maneira, quando a gente começa a profetizar isso para nós mesmos, sobre nós mesmos, o que isso acontece? O que acontece? Acontece que quando menos esperamos, começamos a viver dessa forma e a vida nunca mais é a mesma. Tempos atrás, eu estava tentando tocar uma música no piano que para mim é difícil, porque eu não estou acostumado, primeiro, a ficar preso a uma partitura e o que é pior, né? A música exigia uma certa técnica que eu não tinha, mas eu queria porque queria tocar aquilo. Eu conheço a história porque tem gente que é assim, eu quero fazer exatamente isso, e as pessoas vão até que conseguem. Então eu comecei a praticar. No início a coisa não fluía de jeito nenhum, não saía do jeito que eu queria. Eu tinha que tocar muito lento, quase que em slow motion para dar certo. E eu, nesse processo, eu não sou muito de ficar em cima, eu quase desisti. Mas eu continuei, todo dia eu tocava um pouquinho, um negocinho, não saía, eu parava, mas todo dia dava uma pitada. Aí chegou um certo dia
eu sentei ao piano e, sem mais nem menos, eu toquei uma primeira parte da música, que era uma parte expressivamente grande. Eu toquei aquela primeira parte sem errar e na velocidade que tinha que ser. Aí eu fiquei impressionado com aquilo. E nossa! E por que eu estou contando isso para você? Por que eu estou testemunhando isso para você? Para ilustrar como é que funciona a fé que vence o mundo. Eu tenho Jesus, não é por causa disso que você chega e pronto, está tudo certo, está tudo resolvido. O processo às vezes é lento, dá vontade de desistir de praticar a fé, mas chega um dia em que você simplesmente começa a viver pela fé sem esforço algum. Aliás, a prática da fé, vai justamente desenvolver esse negócio. A gente vai chegar num ponto que nada vai ter que ser com esforço para a gente, porque a fé não tem nada a ver com esforço, já que é um dom de Deus. Mas até quem tem um dom precisa praticá-lo, porque só a prática leva à perfeição. Então, se Deus te deu o dom da fé e você não pratica, ela nunca vai sair daquela toadinha, daquela vidinha ruim, daquelas coisinhas, não funciona. Mas se você praticar a fé, exercitar a sua fé, ainda que os resultados dos primeiros exercícios não sejam lá essas coisas, uma hora a fé vai fluir e você vai ficar impressionada com a facilidade que a sua vida também vai fluir. Fé, outra coisa, apesar de nós a tratarmos como algo abstrato, porque a gente não vê, Deus a trata como algo bastante sólido, porque Deus vê a fé tal qual ela é. Lá em Mateus 9, naquele episódio que a gente conhece bem, dos amigos que levam o paralítico numa maca até Jesus, eles têm que passar pela multidão, depois não tem como chegar até Jesus, eles sobem no telhado, abrem um buraco sobre o local onde Jesus estava, descem com a maca até ali. Lá em Mateus 9, versículo 2, diz o seguinte: Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu que nada poderia parar aqueles homens do seu intento. É a mesma atitude da mulher do fluxo de sangue: se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, eu serei curada, e nada a impediu de fazer isso. Então, gente, fé é algo que Deus pode ver de forma tão concreta, porque Ele vê da perspectiva dele. O meu e o seu sucesso na vida não depende de pessoas, nem de governantes, nem da economia. Depende da vontade de Deus, baseada na sua e na minha fé. E nada mais. Não tenha medo de levar um grande projeto adiante. Lembre-se que Noé construiu uma marca monstruosa, um projeto nunca feito até então, tudo dentro do prazo, dentro do orçamento, dentro das especificações, porque quando o projeto é pela fé, não tem jeito de dar errado. Não precisa ser especialista, não precisa ser um profundo conhecedor do assunto. Lembre-se que o Titanic foi construído por profissionais e afundou. Já a arca foi construída por um amador e não afundou. A diferença entre eles, os construtores, não era o profissionalismo, nem o amadorismo, era a fé. Enquanto os construtores do Titanic disseram que aquele barco nem Deus afundaria, Noé construiu tudo aquilo sabendo que Deus ia sustentar
aquele barco durante todo o dilúvio, que ele nem sabia o que direito era, né? E a fé de Noé o manteve são e salvo, a ele, a sua família, os animais. Então, gente, não se trata de know-how, e sim da fé em Deus. Outra coisa, Deus é o dono do ouro e da prata, já que a terra foi criada por Ele. E se Ele quiser te abençoar, ninguém, nada poderá impedi-lo. E eu creio que Deus vai te abençoar, que Deus vai te fazer prosperar, vai te levar a níveis que você jamais imaginou que seria possível no seu ramo de negócios, na sua profissão, na sua vocação. Melhor dizendo, eu não só creio, eu profetizo que onde há um vale de ossos secos da sua vida, Deus o transformará num vale dos mais prósperos. Eu profetizo a cura da sua alma, eu profetizo a paz na sua casa, no seu coração, eu profetizo saúde na sua vida, eu profetizo a libertação dos vícios, do pecado, das coisas que lhe escravizam, impedindo assim que a sua vida deslanche. Eu profetizo, como a gente canta numa música aqui, que o dia da humilhação está vencido, que o dia da vergonha, que a tristeza, o desespero, a derrota estão chegando ao fim da sua vida hoje, agora, em nome de Jesus. Ossos secos podem reviver-se, senhores, pela fé. Tudo aquilo que está em stand-by, em módulo de espera, por causa de um sem número de coisas que deram errado ou que não estavam nos seus planos, Deus pode fazer voltar com força total se houver fé da sua parte. Pela fé, disse Jesus em Marcos 11, 23, você pode dizer ao monte, levanta-te e atire-se ao mar, que isso acontecerá. Eu creio que isso pode acontecer literalmente, porque foi Jesus que disse e porque está escrito na palavra de Deus. Mas eu não penso que era literalmente que Jesus estava falando. A questão lá girava em torno da figueira que havia secado, porque Jesus a amaldiçoara no dia anterior, e que agora eles passando de frente dela com um dia só, aquilo que era frondoso, bonito, vistoso, só não tinha fruto, não é? Num dia, no outro dia, depois da maldição de Jesus, secou completamente. Então, eu penso que aqui o contexto desse negócio de atirar um monte ao mar estava se referindo a lidar com um problema se você tem fé. A figueira não tinha fruto e, portanto, Jesus não pôde se servir dela. Jesus estava dizendo assim, algo bonito que nada produz não serve para nada. Então, livre-se daquilo. O monte também se refere a algo, minha opinião, que está impedindo você de seguir em frente. Então, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, fale para esse seu problema, que pode ser uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise familiar, um vício, e diga, saia da minha vida em nome de Jesus de uma vez por todas. Mas fale sem duvidar, porque aquele que duvida, diz Tiago 1,6, é como a onda do mar levada e agitada pelo vento. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós nos deparamos com montanhas que parecem intransponíveis, com pedras no meio do caminho, como diz a poesia de Drummond, mas não podemos nos esquecer que essas pedras não são o fim do caminho, elas são apenas pedras no meio do caminho, as quais pela fé nós vamos tirar de letra, nós vamos tirar do nosso caminho em nome de Jesus. Então, meu querido, minha querida, hoje é o dia da vitória sobre essa pedra que está no seu caminho. Você pode e deve proclamar a sua vitória, dizendo a pedra que está no seu caminho, para sair da sua vida em nome de Jesus. Você que tem Jesus no coração, tem autoridade delegada por Ele para ordenar a esse obstáculo, a esse problema que saia da sua vida. E observem que Jesus, lá em Marcos 11, quando ele está falando do monte, ele não diz aos seus discípulos para fazerem uma oração para que Deus fizesse com que o monte se atirasse ao mar. Não,
ele diz que a pessoa, que os discípulos deveriam ordenar diretamente à pedra, ao monte, ao obstáculo, ao problema. Você fala, você ordena diretamente aquilo que está impedindo de viver, de prosperar, para que saia do seu caminho. E ele tem que sair, essa coisa, esse obstáculo tem que sair. E não foi a primeira vez que Jesus deu essa dica, naquela fatídica travessia de barco para outra margem no Mar da Galileia, quando a tempestade veio, assustou até aqueles pescadores experientes, que acordaram Jesus, que estava dormindo, para dizer: mestre, nós estamos morrendo, o senhor está dormindo. E Jesus acorda, levanta, acalma a tempestade, o mar, e em seguida recrimina a falta de fé dos discípulos, dizendo: por que vocês são tão tímidos? Do que é que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Marcos 4,40. O que Jesus estava dizendo ali era que eles poderiam ter feito a mesma coisa que ele, Jesus, fez: acalmar a tempestade no mar, ordenando diretamente a eles que se aquietassem. Mas os discípulos, assim como a maioria de nós, não acredita que isso é possível de ser feito. E os discípulos se perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus estava afirmando que nós podemos fazer isso, falar diretamente com a fonte do nosso problema e ordenar que ela saia do nosso caminho em nome de Jesus. Eu desafio você a fazer isso hoje, agora. Exercite a sua fé, comece a exercitar a sua fé, diga ao problema que ele está incomodando: saia da minha vida em nome de Jesus. Mas fale como quem tem fé e não como alguém que está fazendo uma negociação ou quem está só fazendo um teste. Porque, gente, com problema a gente não pode ficar testando, com problema a gente não pode ser educado, a gente tem que ser claro, direto e firme. Saia da minha vida em nome de Jesus. Não tem conversa, não tem acordo, não tem concessão, não tem gentileza. Saia da minha vida para sempre em nome de Jesus. Aquilo que lhe atormenta, que lhe aborrece, que lhe desanima, que lhe afronta o tempo todo, tem que sair da sua vida, simples assim. E quem vai fazer isso é você, na autoridade do poder do nome de Jesus. Não tenha medo, não duvide, não retroceda. Ordene ao seu monte, ao seu problema, que se atire ao mar. Ou seja, que saia da sua vida definitivamente. Você, meu querido, minha querida, que está lutando tanto para vencer na vida, pare de lutar e comece a ordenar o seu problema que saia da sua vida. Exerça a sua fé agora, em nome de Jesus. Fale: doença, saia da minha vida em nome de Jesus. Descontrole emocional, saia da minha vida agora em nome de Jesus. Descontrole financeiro, saia agora da minha vida em nome de Jesus. E Deus me dá discernimento para que eu saiba fazer as coisas como devem ser feitas, em nome de Jesus. Gente, isso é exercício de fé. E se você quer vencer o mundo, a sua fé precisa estar no seu potencial mais forte, maior. Então comece agora a exercitar a sua fé na sua vida, profetizando vitória sobre a sua vida e profetizando que esses problemas saiam da sua vida em nome de Jesus, porque o que é nascido de Deus vence o mundo pela fé, porque crê que o Filho de Deus, porque crê que Jesus é o Filho de Deus, melhor dizendo. Então, meu querido, você que tem Jesus, você pode vencer agora essa sua luta, eu sei. Profetize bênção na sua vida, profetize libertação na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios, em nome de Jesus. E Deus vai te dar a vitória, com certeza, eu creio. Mais cedo ou mais tarde, profetize a vitória, né? E creia nela antecipadamente. Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.